Salve, guerreiro! Força e honra! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Lei de Execuções Penais simplificada para você realizar o seu projeto de se tornar policial. Voltamos então para mais uma parte da nossa lei para que você possa realizar o seu sonho, seu projeto de se tornar policial. Continuamos aqui vendo na letra da lei, que é aquilo que importa, né? Letra da lei, principalmente com destaque naqueles pontos que são mais importantes. Além disso, uma súmulazinha ou outra ali bem fácil e indo diretamente na forma como isso pode ser cobrado em prova. Porque eu estou aqui para te fazer acertar questões. Esse é o nosso grande objetivo. E se você quiser entrar num grupo de estudos que é sério de verdade e que vai te ajudar de verdade, vou deixar o link aqui. Entra lá para você continuar estudando. Muitas dicas, os professores entram, dá um bisu, é bem legal. Tá bom? Os próprios alunos dão bastante bisu ali, importante. Entra aqui no grupo que está aqui embaixo, porque é muito, muito legal. Se for novo aqui, não esqueça, né? Inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, dá uma voadora aqui no like, porque a gente merece. Afinal de contas, estamos gravando aqui para você realizar o seu sonho. Vamos continuar aqui, então, com o nosso material lá do Arte da Aprovação. Baixe esse material, porque achei muito interessante, ó. Todo marcadinho aqui, ó, com destaque naquelas palavras que tem maior probabilidade de cair em prova, o que faz com que você memorize com maior facilidade. Agora nós falaremos do título 3, que é dos órgãos de execução penal. Muito cobrado em prova, tá? E o capítulo 1 aqui, nas disposições gerais, traz aqui no artigo 61 quais são esses órgãos de execução penal. O material aqui do ADA, né, do Arte da Aprovação, ele trouxe o mnemônico. A gente vai ler, vai ver o mnemônico e depois eu vou dar um outro bisuzinho que eu acho até mais fácil e que eu utilizei para poder memorizar e ser aprovado no concurso que eu estou hoje, tá? Então vamos lá, são órgãos de execução penal. Então vamos lá. Primeiro, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, chamado CNPCP, tá? Então aqui, ó, CNPCP. Marcelo Adriano, será que na prova pode vir somente a sigla? Bem, esse conselho ele é conhecido pela sua sigla, tá? Em vários outros normativos que podem ser cobrados aí na sua prova, pode vir só CNPCP. Então é bom você decorar também a sigla, porque vai que, claro que se não vier a explicação, a gente entra com recurso. Mas, porém, todavia, entretanto, é bom você se resguardar, tá? Segundo, juiz de execução, tá? Depois, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. Antes de ir lá para o mnemônico que o ADA preparou, tá, e que eu acho também muito legal, uma forma que eu utilizei para decorar. Então, se você prestar atenção, são 3 conselhos, tá? Eu já dei esse bisu sozinho lá na primeira aula, tá? 3 conselhos. Então, você vem aqui, ó, C3. Quais são os 3 conselhos? Um que é nacional, um que é estadual e o outro que é, vou colocar municipal, mas na realidade é da comunidade, tá? Mas você pode colocar como municipal. Então são C3, 3 conselhos, você entendeu? Você sabe que tem 3 conselhos. Na hora da prova, você vai lembrar 3 conselhos, aí você puxa na memória e vai encontrar o nacional, o conselho penitenciário, que é o conselho estadual, e o conselho da comunidade, que é o conselho local. 3 conselhos. Depois, você pensa no processo penal. Aqui, ó, presta atenção, ó. No processo penal. Como assim no processo penal? Quem são os atores do processo penal? O juiz, certo? A acusação e a defesa. Claro que eu te explicando, tá demorando muito, mas depois você vai ver que é muito tranquilo, tá? O juiz é o juiz de execução. Claro que é analogia, não estou falando de processo, estou falando de execução. Quem é que está na acusação no processo penal de ação penal pública? É o Ministério Público. E na defesa, claro que eu tenho que procurar um órgão público, a Defensoria Pública. Então aqui eu já matei 6. 3 conselhos, o nacional, estadual e o municipal ou comunitário, tá? O juiz de execução, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Agora vem 2 nomes que não tem nenhuma outra correspondência ali dentro, tá? Um é o patronato e outros são os departamentos. Então, 3C, processo penal, P e D. Para mim foi mais fácil decorar assim. Desculpa a letra aí, eu estou melhorando, pessoal. Depois comenta aí se minha letra está piorando ou melhorando. Mas eu estou me esforçando bastante. Vou começar a treinar, inclusive, mais. O professor Daniel Brant, que é delegado de polícia, meu brother aqui, certo? Ele me orientou a fazer caligrafia. Será que ele estava tirando onda com a minha cara? Será?
eu vou levar para o lado que não estava tirando onda com a minha cara, tá? Mas eu fiquei muito chateado. Você entendeu? Então, de novo, 3 conselhos, o nacional, um estadual, que é o conselho penitenciário, e o municipal, ok? Que é o conselho da comunidade, e depois o patronato e os departamentos penitenciários, tá? Então, já fica aí o bizu, ok? E o processo penal, né? O juiz da execução, o Ministério Público e a Defensoria Pública, tá? Mas a arte da aprovação fez um mnemônico interessante aqui também, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção no que eles escreveram no material. É preciso saber quais são os órgãos da execução penal. Veja o seguinte mnemônico e vamos ver se funciona. Historinha, pense em uma mãe que aconselha seus filhos a trabalharem direito para não serem demitidos. Mãe Paula aconselhou Natan, Pedro e Conan, dependemos de patrão, juízo, hein? Mãe Paula aconselhou Natan e Conan, dependendo de patrão, juízo, hein? Achei interessante, tá? Achei interessante. Aí você faz a correlação que nós vimos aqui, conforme, primeiro, o conselho que é dado, né? O conselho que é dado, e aí você busca cada uma dessas informações ali, dentre essas apresentadas aqui nos órgãos de execução penal, ok? Então esse mnemônico também funciona. De novo, Mãe Paula, aconselho Natan, Pedro e Conan. Depende, departamento de patrão. Juízo, hein? Pronto. Você já decora também. Valeu, pessoal? Vamos lá então ver essa questãozinha aqui para ver como isso pode ser cobrado na prova. Aqui, ó. IBFC. São órgãos de execução penal, exceto... Opa, a defensoria tá? Tá, porque ela é uma das partes, né, do processo penal, segundo a minha técnica. Então, a defensoria tá. Os departamentos penitenciários estão. É aquele D, que não tem correspondência com nenhum dos outros. A Ordem dos Advogados do Brasil está? Não está. Então, e a Ordem de Advogados do Brasil? O Ministério Público está? Sim, está. Por quê? Porque é um dos órgãos da execução, junto com a Defensoria Pública. Ou melhor, do processo penal. Um dos integrantes do processo penal, junto com a Defensoria Pública. Então, fica fácil aqui a alternativa C. Ok? Está descrito lá no artigo 61 da LEP. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse tipo de macete te faz ganhar tempo. Eu sei que no primeiro momento, às vezes, até dá a impressão que vai te fazer perder tempo. Você só quer ler a letra da lei, ler a letra da lei. Mas uma vez que você memoriza dessa forma, fica muito mais fácil você se recordar depois. Tá? Por isso que eu sempre aconselho. Foca nos bizus. Tá? Agora a gente vai ver o primeiro órgão de execução penal, que é o CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Primeiro ponto pode ser cobrado é a quantidade de membros. Tá? E aqui está bem destacado no material. Quantos são? 13 membros no CNPCP. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária concede sede na capital da República. Capital é Brasília? Sim, a capital é Brasília e não o Distrito Federal. É subordinado a quem? Ao Ministério da Justiça. Então, fica subordinado ao Ministério da Justiça. Ok? Presta atenção, não caia na pegadinha. Departamento Penitenciário Nacional e CNPCP são subordinados ao Ministério da Justiça. Então, já vi questão colocando que é Ministério da Defesa, ou Ministério Público, ou Poder Judiciário. Eles trocam ministério por ministro também. Então, não é ministro, é ministério. Então, pode colocar, está subordinado ao ministro da Justiça. Errado, é um ministério. O ministério que é o órgão. Né? Então, presta atenção nesses pequenos detalhes. Vamos lá, artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros. Aí você lembra do PT, o Partido dos Trabalhadores. Então, quanta quantidade de integrantes? PT. Partido dos Trabalhadores. Designados por ato do Ministério da Justiça, dentre quem? Professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Então, não tem aqui a necessidade obrigatória de um policial, por exemplo. Não, ao contrário, tá? Se tiver um policial que é professor e desenvolva bem essa função, claro que não impede. Nós temos vários policiais penais, por exemplo, que são doutores. Doutores justamente nas ciências processuais penais, na execução penal. Então, não tenha dúvida disso, que é muito importante ali que tenha um policial. Mas não é uma regra. É como o STF, dizer que o cara tem que ser formado em direito. Não, ele tem que ter um profundo conhecimento jurídico. É isso que ele tem que ter.
Tem que ser um grande especialista, mas não precisa ser formado em direito, por exemplo. É claro que em regra o cara é. Então tira isso da cabeça, tá? Então, de novo, professores da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade dos ministérios da área social. Tá? Quais ministérios? Da área social. Você não precisa saber quais são. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano, tá? Vamos lá, então. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Subordinado ao MJ, 13 membros, professores profissionais, 2 anos, 1/3 por ano. Sede em Brasília. Em Brasília. Não é no Distrito Federal. É em Brasília. Também pegadinha. 64. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, tá? Incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal, execução das penas e das medidas de segurança, que eu já te expliquei o que é, né? Uma pena imprópria imposta àquele indivíduo que tem alguma limitação mental, né? Que é considerado inimputável, tudo bem? Além disso, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país, estimular, promover pesquisa criminológica, elaborar programa social penitenciário na forma de formação e aperfeiçoamento de servidor, então eles dão pitaco na formação do servidor, estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. Veja que a atuação é ampla em todos os aspectos, até na construção das unidades prisionais. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. Já vimos, né? Estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal, muito importante. Aqui, ó, uma atividade que eles fazem muito. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. Bem assim, informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, aquisições, revistas e outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, no território e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Representar ao juiz da execução, autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas diferentes da execução penal. E por fim, aqui ó, tá destacado, então presta atenção, representar a autoridade competente para interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Então, por exemplo, nós tivemos o caso lá de Urso Branco, né? Lá no Acre, inclusive alguns colegas acabaram atuando lá diretamente. Então, diante da situação caótica, o CNPCP poderia, à época, ter solicitado a interdição. Nós tivemos situação também no Espírito Santo e outras situações parecidas, tá? Vamos agora ver mais um órgão, que é o juízo da execução. A execução penal competirá ao juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. O que isso quer dizer? Que uma coisa é o juiz da sentença, ou seja, aquele que conduziu toda a instrução criminal, o processo de instrução criminal, e no final deu a sentença condenando ou absolvendo. Condenando, no caso, né? Condenando o indivíduo. O indivíduo foi cumprir sua pena no estabelecimento prisional, por exemplo. Né? Aí chega lá, essa responsabilidade pela fiscalização da execução da pena passa para outro juiz. Um juiz que tem essa mesma função de execução da pena, de fiscalização da execução da pena. Por isso ele se chama juiz de execução. E tudo a partir dali que acontecer com esse indivíduo, como, por exemplo, progressão de regime, regressão de regime, ou ainda julgamento de habeas corpus, ou alguma coisa nesse sentido, será por esse juiz da execução. O juiz da causa, o juiz da sentença, sai de cena. Agora, em comarcas pequenas, essa função pode se sobrepor, então poderá ser o mesmo juiz. Tá? Poderá ser o mesmo juiz. Vamos entender agora o que compete, melhor dizendo, ao juiz da execução. Vamos lá, 66, compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer forma, de qualquer modo, favoreça o condenado, por exemplo, abolício crimes. Imaginar que um determinado crime de adultério, por exemplo, tempo atrás era crime, hoje não é mais. E o cara estava cumprindo pena, não cumpria, né, porque não era pena, mas só para você entender. Pena para o crime de adultério e, de repente, o crime deixa de existir, ou seja, abolício crimes. Quem deverá decidir para colocá-lo em liberdade? O juiz da execução, não o juiz da sentença.
Veja o que diz a súmula 611 do STF, por isso que esse material é legal. Ele já traz a súmula no ponto importante para você não perder tempo e ficar pesquisando, tá? Transitar e julgar a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna, ok? Então tá muito claro aqui na súmula 611. Declarar extinta a punibilidade, da mesma forma. Decidir sobre a soma e unificação de penas. Além disso, progressão ou regressão de regimes, como eu já expliquei. Detração e remissão da pena. Suspensão condicional da pena, o sursis. Livramento condicional. Veja que todas as situações quem decide é o juiz da execução. Tá? E por fim, incidentes da execução. Tá? É ele que vai decidir. Autorizar saídas temporárias, é o juiz que autoriza. Determinar, alternativa A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução. Então, sob responsabilidade do juiz da execução, também está o cumprimento de pena restritiva de direito. Tá? Restritiva de direito, não só a restritiva de liberdade, mas restritiva de direito também. Conversão da pena restritiva de direito em multa ou em privativa de liberdade, também é sua responsabilidade. Presta atenção no que está escrito aqui, ó. Não há mais a conversão da pena de multa em PPL. A execução pelo Ministério Público perante o juiz de execução. Se o Ministério Público executa em 90 dias, cabe à Fazenda Pública não executar em 90 dias, cabe à Fazenda Pública fazer essa execução. Então, anota para você não esquecer. Alternativa C. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. PPL é pena privativa de liberdade, pessoal. Às vezes eu falo direto aqui, mas eu sei que às vezes eu tenho que lembrar. Então, pena privativa de liberdade, ok? Alternativa C. Aplicação da medida de segurança, bem como substituição da pena por medida de segurança. Então, o indivíduo está lá cumprindo a pena e de repente ele fica louco. Tá? Ele ficando louco vai cumprir agora a medida de segurança. Quem vai decidir sobre isso? Juiz da execução. Revogação da medida de segurança, da mesma forma. Desinternação e restabelecimento da situação anterior, da mesma forma. Cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca. Então, o indivíduo quer cumprir a pena ou medida de segurança em outra comarca. É o juiz de execução que decide. Remoção do condenado nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 86 da lei. Ok? Ou seja, e aqui, ó, que bizuzinho interessante, ó. Você não precisa ir lá abrir o parágrafo 3º do artigo 86. Está aqui, ó. Transferência para presídios federais, para unidades federais, penitenciárias federais. Então, quem vai decidir isso? O juiz da execução. Remoção do condenado para penitenciárias federais. Então, isso faz você ganhar bastante tempo. J. Utilização de equipamentos de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Isso aqui é novíssimo, incluído agora em 2024. Então, quando tem algo novo, você presta atenção, porque a banca vai te testar para saber se você está devidamente atualizado. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inspecionar mensalmente, cuidado com a frequência, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, apuração de responsabilidade. Então, todo mês, o juiz tem que ir aos estabelecimentos penais para fazer a sua fiscalização. Tá? Então, isso é muito importante você decorar esses números. Porque quando tem número, quando tem data, quando tem prazo, a banca parece que tem fetiche. E aí, o arte da aprovação botou aqui, ó, um quadrozinho que eu achei bem interessante. Juiz inspeciona mensalmente, tá? CNPCP, CP, DPEM também inspeciona. Tá? Eles também inspecionam. Todo mundo inspeciona. Então, não é só o juiz. Ministério Público, visita mensalmente. Defensoria Pública, visita periodicamente. E registram sua presença em livro próprio. Tá vendo? As atividades correlatas para você não se confundir. Marcelo Adriano, qual a diferença? Não importa, cara. O que importa é que inspecionar é para o juiz, o que importa é que visitar é para Ministério Público e Defensoria. É isso que você importa fazer. Por quê? Porque vai cair a letra da lei. Lembrar que CNPCP, o CP e o DPEM também inspecionam. Tá? Também inspecionam. Mas a gente vai ver as de cada um, tá? As competências de cada um. Além disso, vamos lá. Interditar, ó, que forte que é. Interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência dos dispositivos dessa lei. O CNPCP também pode solicitar interdição, tá?
Também pode solicitar interdição, como nós veremos. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Conselho da Comunidade, que é um dos órgãos de execução. Lembra que são 3 conselhos: o nacional, o Conselho Penitenciário, que é estadual, e o Conselho da Comunidade, que eu coloquei como municipal, só para você decorar, tá? Para ter uma referência. Então, compor e instalar o Conselho da Comunidade. Além disso, emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Para quê? Para que todos saibam, para que o preso saiba quanto falta para o cumprimento da sua pena. Vamos para mais um órgão de execução penal, que é o Ministério Público. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo nos incidentes de execução. Tá? Então, ele tem uma função de fiscalizar a execução da pena e também da medida de segurança que eu já expliquei para vocês. Incumbe ainda ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento, requerer o quê? Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, instauração de incidentes de excesso ou desvio de execução, a aplicação de medida de segurança, bem como substituição da pena por medida de segurança. Detalhe, tá? Ele vai requerer quem tem a competência de fazer acontecer ao juiz, como a gente viu. Aqui ele só está requerendo, tá? Também vai requerer a revogação da medida de segurança, por exemplo. Então tem que ter bem em mente a diferenciação. Quem tem o poder de verdade é o juiz. O juiz tem poder de verdade de fazer acontecer. Nesses casos, o Ministério Público ele vai requerer. O que ele vai requerer ainda? Conversão de penas, a progressão ou regressão de regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. De novo, quem decide é juiz, mas ele pode requerer. Requerer internação e desinternação de estabelecimento e restabelecimento da situação anterior, interpor recurso de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Então, se ele não concorda, ele pode, então, interpor recurso para as instâncias superiores. Você entendeu a diferença da função? Muito importante entender. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livre próprio. Acabamos de ver o macetezinho que estava no quadro. Preste atenção agora, tá? As provas gostam do Conselho Penitenciário. Nem sempre é válido criar um mnemônico ou uma historinha para memorizar, mas podemos aprender a usar o cérebro de maneira mais eficiente. Uma das formas é memorizar dados relacionados a um nome e associados às letras dele. O que faz é criar uma ponte que sai de uma informação pequena a um título, por exemplo, a várias informações anteriores. É um link na internet. Quando você clica no link, abre uma página gigante. Acima foi demonstrado um exemplo de como ser feito associando as letras, tá? Isso funciona. Então, isso aqui é o tipo de orientação que faz com que o aluno adote bizus importantes, porque às vezes o aluno acredita. Por exemplo, eu tenho de cabeça aqui, ó, desde quando eu estudava para a prova, tá? Conselhos, órgãos de execução penal, são 3 conselhos. Um nacional, estadual e municipal. É muito fácil para mim, tá? Além disso, processo penal, juiz, acusação e defesa, Ministério Público e Defensoria Pública, tá? E por fim, eu tenho o departamento e o patronato, que são palavras que, ou então você usa o mnemônico que trouxe aqui o pessoal, tá? Que trouxe o material. O que importa é você ser rápido e principalmente acertar a questão. Vamos falar agora do Conselho Penitenciário. O que significa isso, afinal de contas? Vamos lá. Conselho Penitenciário é, presta atenção, sua natureza jurídica, órgão consultivo e também fiscalizador de execução da pena. Então, guarda. Consultivo e fiscalizador. CF. Conselho Penitenciário, consultivo e fiscalizador. Presta atenção no parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado e do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área de Direito Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento, tá? O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Grava, porque o CNPCP são 2 anos. Aqui no Conselho Penitenciário são 4 anos. São nomeados pelo governador do Estado. Lá é subordinado ao ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça, melhor dizendo. Tá? Até eu caí na própria pegadinha da banca. Certo? Então, esse tipo de diferencial é importante. Professores, profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, aí se enquadra da mesma forma, tá?
composto também por representantes da comunidade, também se enquadra da mesma forma no CNPCP, ok? A legislação federal e estadual regulará, então, o seu funcionamento. Então, presta atenção que é de 4 anos. Vamos lá, incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer, é um parecer sobre induto, comutação da pena, excetuada a hipótese de pedido de induto com base em saúde do preso. Que aí a opinião agora é técnica relacionada à saúde. Né? Técnica relacionada à saúde, que é o chamado induto humanitário. Né? Então, saúde é considerado o chamado induto humanitário. Inspecionar os estabelecimentos penais e serviços penais. Então, também tem a função de inspecionar. Viu quanta gente inspeciona? Importante conhecer. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Então, guarda aqui, ó. Primeiro trimestre de cada ano, tudo que foi feito no período anterior. No exercício anterior, né? Supervisionar os patronatos, bem como a assistência ao egresso, que você já viu quem é o egresso, né? 2 tipos de egresso. Vamos lá, agora o próximo ponto, dos departamentos penitenciários. E o primeiro departamento penitenciário é o nacional. Né? Departamento Penitenciário Nacional. Detalhe, não existe mais Departamento Penitenciário Nacional na estrutura do Poder Executivo. Agora, o departamento se transformou em uma secretaria, ok? Então, essa secretaria, é importante você saber que mudou. Como é que você vai responder? Conforme a lei está departamento, então permanece departamento. Conforme a lei, permanece departamento. Tá? Segundo a lei, o Departamento Penitenciário Nacional. Tudo bem. Vamos lá, artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, agora é Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Então, se está grifado é porque tem maior probabilidade de cair na nossa prova. 1. Acompanhamento fiel da aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Olha aqui de novo. Inspecionar e fiscalizar periodicamente estabelecimentos e serviços penais. Da mesma forma. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. Colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com a unidade federativa para a realização de cursos de formação em pessoal penitenciário, de ensino profissionalizante, do condenado e do internado. Então, vai colaborar com isso também, tá? Estabelecer, mediante convênio com as unidades federativas, o cadastro nacional de vagas existente em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça e outras unidades federativas, em especial para presos sujeitos para regime disciplinar. Além disso, acompanhar a execução da pena de mulheres, ó, isso aqui de 2018 é novo, está sendo cobrado. Acompanhar a execução de pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 dessa lei, monitorando sua integração social e ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatística criminal, como disse, inserida em 2018. Então, fica atento nessa leitura de lei, porque pode cair nessa prova. Tá? Agora, como está em cor e está destacado, é porque a probabilidade de cair é maior. Então, fica atento no parágrafo 1º. Incumbe também ao departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais de internamento federais. A Polícia Penal Federal. Muita coisa mudou. Criou-se a Polícia Penal Federal. O departamento não é mais departamento, é uma secretaria. Mas o que importa é a letra da lei. A letra da lei ainda é válida, não foi revogada. Então, vai cair na prova. Segundo a letra da lei. É óbvio que a gente pode até estudar e entrar com recurso. Mas primeiro você acerta, depois você pensa se o recurso vai dar certo ou não. Vamos lá. Os resultados obtidos por meio de monitoramento das avaliações periódicas previstos no inciso 7º do caput desse artigo serão utilizados para, em função da atividade de progressão especial e para a ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 dessa lei,
avaliar eventual desnecessidade de regime fechado de cumprimento de pena para as mulheres que, no caso dos crimes cometidos, sem violência ou grave ameaça. Ok? Então, a gente vai ver quando chegar lá no 112 os detalhes, tá? Da mãe, daquela que é responsável, certo? Por menor, por exemplo, tá? Por criança. Ok? Vamos agora falar do departamento penitenciário local. Falamos do nacional, vamos falar do local. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com atribuições que estabelecer. Veja que entre os órgãos de execução penal, eu tenho departamentos penitenciários, ponto. Eu não tenho departamento penitenciário nacional com destaque e os estaduais com destaque. Dentro dos departamentos, eu tenho nacional e os estaduais, tá? O departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Então, fará exatamente algo similar que o DEPEN faz, só que dentro da sua unidade, da unidade da federação a que pertencer. E detalhe, não precisa ser departamento. Então, aqui no Paraná, por exemplo, tem agora o departamento de polícia penal. Lá no Acre é o IAPEN, Instituto de Administração Penitenciária. Então não precisa ser um departamento, pode ser algo similar, como disse a própria lei. Né? Vamos lá. Os órgãos referidos no caput desse artigo realizarão acompanhamento de que trata o inciso 3 do caput do artigo 72 dessa lei e encaminharão ao Departamento Nacional os resultados obtidos. Ok? Vamos lá. Mais um dispositivo aqui importante, que versa sobre, aqui cai bastante em prova, a direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Os ocupantes do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Primeiro, ser portador de diploma de nível superior. Qualquer nível superior? Não, eu tenho os específicos aqui. Primeiro, direito, psicologia, ciências sociais ou pedagogia, ou serviços sociais. Então, só pode essas possibilidades. Essas especializações não, né? Formações. Segundo, possuir experiência administrativa na área, preferencialmente. Preferencialmente você tira, porque ele só diz isso. Eu digo preferencialmente porque acontece na prática, tá? Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Não é punk ser diretor. Então, ele vai ter que residir nas proximidades, porque é a determinação da lei. Desculpem. É óbvio que existem situações. Então, em unidades federais, por exemplo, ao contrário, o diretor mora longe, tá? Mas na mesma cidade. Aqui diz que tem que morar, mas eu devo levar o que em consideração? A letra da lei, residir no estabelecimento. Isso não acontece mais, mas antigamente dentro do estabelecimento tinha casa do diretor. Tá? O Código Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias, segundo necessidade de serviço, com especificação de atribuições relativas à função de direção, chefia, assessoramento, estabelecimento e as demais funções. A de segurança deveria estar aqui em destaque, mas infelizmente não está. Isso me deixa bem chateado. Brincadeira. A Escola Pessoal Administrativo Especializado de Instrução Técnica e de Vigilância atenderá a vocação, a preparação profissional, antecedentes pessoais do candidato. Então, deve-se fazer uma avaliação do candidato, isso acontece por intermédio do concurso público e das etapas do concurso público, para que ele possa, então, ocupar ali o cargo dentro do sistema prisional, tá? Vamos lá. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão e a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em serviço. Normal, né? Que está destacado, então você presta atenção. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado, por exemplo, um médico que vai atender, né, um ginecologista. Aí vai ser um homem, não tem problema. Detalhe importante, a lei não tratou ainda da questão dos diversos gêneros que estão surgindo, da diversidade de gênero. Muito provavelmente em breve nós teremos algum tipo de alteração. Nas legislações locais e nos normativos infralegais já tem várias situações assim. Mas eu estou focado na letra da lei, então não me preocupo com isso. Do patronato. O patronato público ou particular destina-se a
assistência aos albergados e aos egressos. Então, tem essa função específica ao albergado e ao ingresso para facilitar a reinserção do indivíduo na sociedade. Tá? Vamos lá. Incumbe também ao patronato orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Então, aquele que foi condenado à pena restritiva de direito, o albergado também, o patronato, melhor dizendo, também vai auxiliar, vai orientar. Né? Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições de suspensão do livramento condicional. Por quê? Aquele que entra em livramento condicional é considerado egresso também. Né? E ele vai ter ali o apoio do albergado, certo? Vamos agora para o Conselho da Comunidade. Está acabando, pessoal. Haverá em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto. Composição, presta atenção. Detalhe, é no mínimo, né? Então pode ser mais. Um representante da ação comercial e industrial, um advogado indicado pela seção da OAB, um defensor público indicado pela Defensoria, um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Ou seja, 4 indivíduos no mínimo, viu, pessoal? No mínimo, tá? Então, de novo, um representante da Associação Comercial e Industrial, um advogado da OAB, um defensor público e um assistente social. Então, decora aí para você responder na hora da prova. Na falta de representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz a execução e a escolha dos integrantes do conselho. Então, se eu não conseguir compor conforme o que está estabelecido aqui, o juiz é quem vai definir, tá? Vamos lá. Incumbe ainda ao Conselho da Comunidade visitar pelo menos mensalmente, então grava mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Opa, então também para os estabelecimentos penais, tá? Entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz de execução e ao Conselho Penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Então, muitas vezes, muitas assistências deixam de ser cumpridas por falta de recursos. Então, o que pode fazer ali, ou melhor, qual a função do Conselho Penitenciário? Ou melhor, do Conselho da Comunidade. Qual a função do Conselho da Comunidade? Fazer essa ponte com a sociedade justamente para buscar recursos para entregar algo mais para a execução penal. Tá? Fazer ponte com as empresas para arrumar emprego, progresso e assim por diante. Da Defensoria Pública. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Então, a Defensoria Pública, ela presta um serviço para quem precisa. Então, se o cara tiver grana para bancar o seu advogado, em tese, ele não seria atendido pela Defensoria Pública. Tá? Trago isso não pela prática, pelo que acontece, é porque é o que está na lei, ok? É o que está na lei. Pode oficiar nos processos executivos, ou seja, num PAD, por exemplo, para apuração de uma falta funcional do preso. E também nos incidentes de execução penal. Vamos lá, 81B. Incumbe ainda a Defensoria Pública requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Então, o processo está acontecendo e a Defensoria Pública vai defender o preso. Tudo o que for necessário, ela vai oficiar para que aconteça. Aplicação aos casos julgados em lei posterior que, de qualquer modo, venha a favorecer o condenado. Então, vai buscar os julgados para apresentar, e quem é que decide? O juiz de execução, tá? Juiz de execução. Declaração de extinção de punibilidade vai requerer também. Unificação das penas, retração ou remissão da pena, instalação dos incidentes de excesso ou desvio de execução, aplicação de medidas de segurança ou sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Claro que buscando o benefício do réu, né? O benefício do condenado, o benefício daquele que está preso. Né? A conversão das penas, a progressão dos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação da pena e o indulto, autorização das saídas temporárias. De novo, quem autoriza a saída temporária? É o juiz, a defensoria pede. Internação e desinternação de estabelecimentos e restabelecimento da situação anterior, da mesma forma. Tanto, o juiz decide, Ministério Público e Defensoria Pública vão oficiar em razão disso.
Cumprimento de pena e medida de segurança em outra comarca, da mesma forma, quem decide é o juiz, mas ela pede. Remoção do condenado à hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei. Requerer emissão anual de atestado de pena a cumprir, para se saber quanto falta. Interpor recurso de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Representar o juiz de execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação ou normas referentes à execução penal. Marcelo Adriano, mas isso aqui não está marcado. Mas a gente não vai dar a devida atenção como daríamos aos marcados. Mas nós lemos porque não impede de vir na prova, tá, pessoal? Mas aí fica fácil você entender, tá? Visitar os estabelecimentos penais, já vimos isso. Tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, apuração de responsabilidade. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal, então ele vai requerer também a autoridade competente. E por fim, parágrafo único, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio, assim como o Ministério Público, tá? Como nós explicamos para vocês. Valeu, pessoal. Espero que você tenha entendido. Inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação. Se você, por acaso, está aí de bobeira, tá? Está aí de bobeira, então inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, porque para nós isso é muito, muito, muito importante. Valeu? Muito obrigado por estar com a gente aqui até agora. E se você está se preparando de verdade, vem com a gente para você realizar o seu projeto de se tornar um policial. Até mais!